Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos neste quarto trimestre de 2018 estudando nas revistas da CPAD com o tema As Parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Wagner Gabi, que é pastor presidente ali em Curitiba, Paraná. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título Sinceridade e Arrependimento diante de Deus. O textual diz: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus 23, 12. A verdade prática diz: cuidado com o orgulho e a arrogância espiritual, pois ambos são pecados perante Deus e devem ser confessados e abandonados. Então hoje nós vamos ver a parábola que é denominada por todos como a parábola do fariseu e do publicano. Então são duas pessoas que chegam diante de Deus e cada uma tem aí um tipo de oração e um tipo de maneira de se chegar a Deus. Então nós vamos ver aí a diferença entre os dois e vamos ver em nossa própria vida a quem nós estamos imitando. Estamos imitando algum deles, vamos ver se estamos corretos em nossa atitude ou se estamos incorretos. Então vamos ver que todos dois foram perante Deus, foram ao templo onde todos iam orar, pelo menos 2 vezes por dia. Eles iam geralmente às 9 da manhã e às 3 da tarde. Então esses dois homens foram orar. É uma coisa boa. Agora nós vamos ver a motivação de cada um. Pelo que nós vemos, um foi mais para se mostrar do que para orar. E o outro foi realmente porque estava necessitando da graça de Deus, do perdão de Deus. Um foi por religiosidade, porque naquele horário era horário de oração e um líder espiritual, ali um responsável por orar diante do povo, deveria estar ali. E o outro, pelo contrário, ninguém esperava que ele estivesse ali e ele foi. Nós vamos ver que um estava de pé para se mostrar, então ele estava na posição errada, posição de orgulho, e o outro também estava de pé, porém, no seu interior, ele estava de joelhos perante Deus, uma posição de humildade. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que em Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14, que diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então veja que aí, no primeiro versículo, nós já vemos por que Jesus contou essa parábola. E diz bem claro, olha, há uns que confiavam em si mesmos,
crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, Jesus contou a parábola para esse tipo de pessoas, né? Olha aí, ele queria mostrar a diferença entre aquele que Deus justifica e aquele que Deus não atende, nem ouve a sua oração, nem dá consideração à sua oração. Aqui então também nós vemos que existiam então dois homens na parábola que Jesus contou, dois homens que foram ao templo para orar. Então, aqui diz bem claro, um fariseu e um publicano. Vamos ver que o fariseu orava consigo mesmo, ou seja, ele não orava, ele estava pensando. E isso é totalmente errado e fora do ensino bíblico. Ninguém vai fazer oração em pensamento. Orar é conversar com Deus. Oração é um diálogo. O outro conversava, ele dizia, ele falava com Deus. Então, um falou a seu próprio respeito, né? Tudo de bom que ele achava que estava fazendo, se elogiou a si mesmo diante de Deus. Imagine, elogiar-se diante de Deus. E o outro não ousava nem levantar os olhos, porque se julgava, então, o menor dentre os homens, o mais errado, o pecador. Então, o fariseu, ele cita aquilo que ele achava que o iria justificar diante de Deus. Então, ele fala sobre jejum, ele fala sobre dízimo, ele fala sobre adultério, e ele também fala sobre o publicano que estava perto dele. Então, ele se comparou com o publicano. Então, ele se auto-justificou diante de Deus. E a Bíblia ensina o que para nós? A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia diante de Deus. Se você pegar ao sentido literal, seria como as nossas justiças fossem o sangue de uma menstruação da mulher, e os trapos de imundícia seriam o absorvente que naquele tempo se usava. Então, trapos de imundícia seria isso. Seria aquilo que secaria, né, as justiças produzidas por nós, tão nojentas, né, diante de Deus. Porque são nossas próprias justiças. Então não nos justifica de maneira alguma. E o outro orava e ele não tinha o que apresentar diante de Deus de bom a seu próprio respeito. Então ele pedia a misericórdia de Deus, ele pedia o amor de Deus, ele pedia a graça de Deus. Enquanto um queria se justificar pela guarda da lei, né, o que é que diz a Bíblia? A Bíblia diz que quem quer se justificar pela lei, da graça, caiu. Então ele se afasta. Quanto mais ele quer se justificar pelo que ele faz, mais longe ele fica da graça, porque a graça é Jesus morrendo por nós na cruz, nós como pecadores, como pessoas que não merecíamos a salvação. Então essa doutrina, na verdade, é a doutrina do merecimento. Isso é ensinado em todas as religiões. Toda pessoa religiosa que não conhece Deus, né, porque a religião, existe a religião boa, que a religião significa religare, quer dizer ligar o homem a Deus. Então, toda religião, ela vai ter um sentido de tornar a pessoa merecedora de ser abençoado por um Deus. Não importa se o Deus é verdadeiro ou se é outro Deus. É uma religiosidade. Então, existe a religião pura, verdadeira. A Bíblia afirma isso, né? Tiago fala sobre isso. Visitar os órfãos, as viúvas, né? São coisas que nós podemos fazer depois de salvos, porque o amor de Deus está dentro de nós e nos constrange a fazer isso. Não antes para merecer a salvação. Então, as religiões, as seitas, heresias, todas as religiões, elas ensinam o homem a se justificarem.
Então, por exemplo, nós vamos ver no islamismo, eles dão esmolas, né? Catolicismo romano, eles dão esmola para quê? Para merecerem alguma coisa de Deus. E assim são todas as religiões. Mesmo que ela tenha os deuses dela, então ela vai até esse Deus e ela vai se justificar diante desse Deus para receber em troca algum favor desse Deus. Então eles fazem sacrifícios, por exemplo, de crianças, né? Aí de oferendas aí pelas esquinas e tal. Para quê? Para merecerem alguma coisa do seu Deus. Todas as religiões ensinam isso. E com Deus, toda vez que o homem faz isso, que ele quer se auto-justificar, que ele quer mostrar que é alguma coisa, ou que fez alguma coisa para merecer uma coisa de Deus, então Deus faz exatamente o contrário. Deus despreza esse tipo de oração. Porque Deus atende pela graça de Deus. É através de Jesus. E se Jesus morreu por nossos pecados, então nós temos que reconhecer que somos pecadores. Como é que nós vamos nos chegar a Deus através de Jesus sem reconhecermos que somos pecadores? Então nós estamos rejeitando o sacrifício de Jesus. Nós estamos dizendo que Ele morreu por nós em vão, não precisava morrer, eu já era bom demais, não precisava de eu morrer. Então olha só, isso é negar Jesus, na verdade, quando alguém se auto-justifica diante de Deus. Então aquele fariseu, ele tentou mascarar-se, né? Ele tentou aí ser um ator diante de Deus, representar o papel de um homem muito bom, que jejuava, que orava, que dava os dízimos, né? E representando então o papel de uma pessoa justa, de uma pessoa boa. Seria a mesma coisa que dizer para Deus: o Senhor tem que me dar alguma coisa porque eu sou muito bom. Então seria essa teologia que a gente vê de vez em quando por aí, né? Que a pessoa exige alguma coisa de Deus. Já o publicano, por já ser conhecido como pecador, por estar fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, que é trabalhar, né, para os romanos, como eles trabalhavam, cobrar impostos, muitas vezes cobravam além da conta, como Zaqueu, por exemplo. Então, eles já sabiam que não mereciam a salvação, não mereciam o perdão de Deus. Então, o que eles chegavam? Chegavam diante de Deus já pedindo perdão, misericórdia, né, com medo de serem expulsos, de não serem perdoados. E era o contrário que acontecia. Os que chegavam dizendo que eram bons eram desconsiderados. E aqueles que chegavam arrependidos, pedindo perdão, misericórdia de Deus, eram justificados. Nesta lição, então, teremos os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. Tópico número 1, interpretação da parábola do fariseu e do publicano. Subtópico 1, o fariseu. Subtópico 2, o publicano. Subtópico 3, a oração. Depois nós veremos aí no tópico 2, a hipocrisia do fariseu. Subtópico 1, a postura do fariseu no momento da oração. Subtópico 2, uma oração comum. Subtópico 3, a oração arrogante. No tópico 3, nós vamos ver a sinceridade do publicano. No subtópico 1, a oração do publicano. No subtópico 2, sinceridade e arrependimento. No subtópico 3, a oração aceita. Vamos ver a introdução então da lição, que diz o seguinte: talvez a parábola do fariseu e do publicano seja uma das mais conhecidas. Ela mostra que a dependência humilde diante de Deus, em vez de justiça própria, é a base para a resposta de oração. Muitas pessoas acreditam que Deus deve responder suas orações com base naquilo que elas fazem para Ele. Contudo, na contramão da meritocracia religiosa e dentro da gloriosa graça de Deus, que faz cair chuva sobre os justos e injustos, como está em Mateus 5,45, a lição de hoje nos ensina que o que Deus quer é que nossas orações sejam permeadas de sinceridade e arrependimento. Quando oramos a Deus, devemos confiar em quem Ele é e não em quem nós somos. Jesus ensina que são felizes os humildes de espírito, Mateus 5,3. Aqueles que reconhecem a sua real condição diante de Deus. Por isso, hoje vamos falar sobre a sinceridade
e o arrependimento para com o Senhor. Então hoje é o nosso assunto, a parábola aí do fariseu, do publicano, como ela é conhecida. E nós vamos ver que é uma parábola bastante conhecida por todos, pelo menos aí uma vez, né, por ano, pelo menos ela é falada na igreja. E muitas vezes aí na conversa diária, né, de cada um, ela é citada. Então ela fala da dependência humilde de Deus, contrariamente àquela posição de exaltação de si próprio diante de Deus. Então alguns vão orar e pensam que merecem alguma coisa de Deus porque praticam alguma coisa, fazem alguma coisa, né? Não entenda mal, por exemplo, quem vai ser usado por Deus, né, em curas, em milagres e na pregação, essa pessoa deve jejuar, porque ela estará apta, né, a ouvir o comando do Espírito Santo, ela estará mais apta a entender a mensagem que está pregando, né? O jejum traz a nós uma melhor maneira de executar a obra de Deus e também de nos tornarmos mais fortes na oração para combatermos principalmente demônios, né? Na oração, Jesus ensinou que nós devemos fazer jejum, porque existe classe de demônios que não sai se não for por oração e jejum. Então nós devemos jejuar, devemos orar. E isso é normal na vida do crente. Agora, o jejum que não vai trazer benefício é o jejum quando ele é feito para exigir alguma coisa de Deus ou com a intenção de merecer alguma coisa de Deus. Então não confunda as duas coisas, né? Assim também como o dízimo. Olha, o dízimo é uma coisa boa, é uma necessidade da igreja e é uma orientação de Deus para nós. Agora, ele não pode ser dado com tristeza e ele não pode ser dado com o motivo de negociação com Deus. Muita gente, ele dá o dízimo ou dá uma oferta fazendo um negócio com Deus. Eu te dou tanto para receber tanto. Olha só. Então, ele não está dando, na verdade, ele está negociando, né? Então, ele tem um motivo que a motivação aí é errada, né? Então, é a maneira de forçar um resultado que você deseja. Forçar Deus a lhe dar o que você quer. Então, a motivação está errada. A motivação do jejum, da oferta, né, do dízimo, sempre é fazer alguma coisa para agradar a Deus, fazer alguma coisa que não passa de nossa obrigação mesmo. Todos nós temos a obrigação de fazer isso. Então, sempre essa teologia do merecimento, ela estraga muitas coisas. Muita gente deixa de ser batizado no Espírito Santo, por exemplo, porque ele acha que merece ser batizado no Espírito Santo. Aí, não é batizado. Tem gente que não é curado por causa disso. Ele acha que merece ser curado, então não é curado. Então, quando a pessoa quer obrigar Deus a fazer uma coisa, aí não tem jeito. Então, ninguém pode chegar-se diante de Deus com exaltação própria, com merecimento, com autojustificação, mas sempre com humildade, sabendo que Deus é poderoso, sabendo que Deus é autônomo, né? Ele faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. É assim. Então, nós chegamos reverentemente, humildemente e pedimos a Deus. É assim que nós fazemos e é assim que temos que fazer. Então nós vamos orar, nós devemos ser o máximo possível sinceros, porque Deus conhece tudo a nosso respeito. Sabe todos os nossos segredos, desejos, né? Tudo Ele sabe. Então, se Ele sabe, nós sabemos também disso. E nós sabemos que nós somos pecadores. Todos nós, tanto faz ser crente como você, todos nós sabemos que nós pecamos todos os dias. Então, a primeira oração que devemos fazer sempre ao nos dirigirmos a Deus é pedirmos perdão pelos nossos pecados. E isso é o quê? Uma demonstração de arrependimento desses pecados.
é uma demonstração para Deus de que nós queremos mudar de atitude, queremos melhorar a nossa intimidade com Ele, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Então devemos sempre buscar o que? A santificação, né? Santificação significa o quê? Separação para Deus. Então, nos unirmos mais a Deus, nos aproximarmos mais de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos afastamos do pecado. É assim que funciona. Então procuremos essa intimidade, essa amizade com Deus. Vamos então ao tópico 1, interpretação da parábola do fariseu e do publicano. Estamos diante de uma parábola narrativa indireta simples, ou seja, uma comparação entre dois personagens opostos, o fariseu e o publicano, colocando-os lado a lado. Depois de haver ensinado a respeito da necessidade e do poder da oração por meio da parábola do juiz iníquo, Jesus conta essa parábola com o objetivo de ensinar a atitude correta na hora da oração. Agora somos ensinados que, além de perseverarmos na oração, é preciso cultivar uma atitude correta. Se nós formos falar sobre oração, então nós vamos pegar na Bíblia várias coisas que nos ensinam como tornar a nossa oração uma oração eficaz. Então nós aprendemos na parábola passada, né, sobre a oração persistente, a oração com fé e perseverança, acreditando que vai ter o resultado, né, mas fazendo a oração até que nós possamos alcançar de Deus o seu favor. Agora nós vamos continuar aqui falando sobre oração. Jesus continua falando sobre oração. Agora ele vai falar da atitude correta ao nos aproximarmos de Deus para orarmos. Então agora ele vai falar da condição de humildade diante de Deus, né? E da sinceridade, reconhecendo que somos pecadores, que somos pequenos e que temos que ser humildes diante de Deus, sabendo sempre que Ele é que tem o poder e a autoridade. Ele tem o tempo certo dele, né? E Ele faz do jeito dele. Então temos que sempre fazer isso. Podemos sempre orar, insistir, buscarmos, né? Conversarmos com Deus, até apresentarmos nossas razões e tal. Vamos conversando com Deus em oração. Mas nunca vamos exigir de Deus alguma coisa, porque Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que é o Criador, Ele não é a criatura. Subtópico 1, o fariseu. Pertencente a uma das principais seitas dos judeus, muito mais numerosa do que a dos saduceus e de mais influência entre o povo, os fariseus insistiam no cumprimento rigoroso da lei e das tradições dos anciãos, como está em Mateus 15, 1 e 2. Fariseu significa separado. Esta classe de pessoas, assim, era identificada porque não somente se separava dos outros povos, mas também dos outros judeus. Eles observavam as práticas de forma minuciosa, contudo, esqueciam do espírito da lei, como se nota na forma como se lavavam antes de fazer as refeições e no lavar dos copos, jarros, os vasos de metal e as roupas de cama, como está em Marcos 7, 3 e 4, em pagar cuidadosamente o dízimo, Mateus 23, 23, na observância do sábado, etc. Então os fariseus eram parte, então, da seita dos judeus. Era um tipo de seita, vamos dizer assim, um grupo entre o judaísmo que foi importante para preservar a lei, para ensinar a lei. Por exemplo, o apóstolo Paulo era fariseu. Eles acreditavam na existência dos anjos, né? Então, tinham vantagens, foram importantes, mas eles agiam como atores. Muitas vezes, eles falavam, ensinavam, pregavam alguma coisa, mas eles mesmos não praticavam aquilo. Então, eles se julgavam superiores a todos e faziam de tudo para ficarem separados dos demais. Então eles se consideravam ali como se fosse um povo separado por Deus, que não podia se misturar com os outros para não se sujarem. Então eles fecharam o grupo deles e disseram: só nós podemos
ser salvos. Só nós podemos estar com Deus. Só nós podemos representar Deus diante dos homens. Então eles pegavam o que estava escrito e faziam mais leis ainda a respeito daquilo que estava escrito. Faziam normas sobre as normas. Então eles pegavam uma lei, por exemplo, guardar o sábado. Então eles pegavam a lei sobre guardar sábado e eles faziam outras leis em cima desta lei, para tornar mais difícil ainda o cumprimento da lei. Vamos ver o publicano. Os publicanos, geralmente judeus, eram cobradores de impostos que trabalhavam para os romanos. Os judeus consideravam os publicanos traidores e apóstatas, porque cobravam os impostos para a nação que os oprimia. Eles eram julgados como pessoas de vil caráter, porque alguns também acabavam extorquindo grandes quantias de dinheiro do seu próprio povo, como está em Lucas 3, 12, 13, 19 e 8. Os publicanos sempre eram classificados entre os pecadores, como está em Mateus 9, 10 e 11. Os pagãos e as meretrizes, Mateus 21, 31. O povo murmurava pelo fato de Jesus comer com eles. Veja Mateus 9, 11, 11, 19, Lucas 5, 29, 15, 1 e 2. Chama a atenção o fato de Jesus ter escolhido um publicano, Mateus, para segui-lo, tornando-se apóstolo, Mateus 9, 9. Então veja, eram cobradores de impostos, né? Viviam então lá nas coletorias ou alfândegas, e ali eles cobravam impostos dos judeus, e esses impostos eram entregues aos romanos. Eles ganhavam salário para fazer isso, mas eles muitas vezes cobravam os impostos além do que era para ser cobrado e ficavam com esse dinheiro. Nós podemos ver o caso de Zaqueu, né? Que é um exemplo disso. Então, eles tinham aí a desonestidade como prática normal na vida deles. Então, os judeus odiavam esses cobradores de impostos, porque eles eram judeus e trabalhavam para os romanos e ainda roubavam dos próprios judeus. Eles odiavam essas pessoas e eles tratavam como se tratavam a meretriz, como se tratava um ladrão, como qualquer pessoa pior da sociedade. Jesus pregava e os publicanos gostavam da pregação de Jesus. Muitos publicanos foram ouvir a pregação de Jesus, porque Jesus colocava todos como pecadores, não era só os publicanos. Ele colocava todos como pecadores, necessitando de arrependimento, e apresentava a Deus como um Pai amoroso que estava disposto a perdoar todos, a reconciliar todos consigo. Então, eles gostavam da pregação e foi uma coisa muito interessante e uma coisa que sobressaiu no meio de toda a sociedade, Jesus chamar Mateus, que era um cobrador de imposto, que era um publicano, e se tornou então um apóstolo de Jesus e acabou até escrevendo o evangelho, né, de Mateus, que é um evangelho importantíssimo, mostrando Jesus como descendente do rei Davi, mostrando a realeza de Jesus, um evangelho muito importante. Veja só, foi dado então uma importância muito grande por Jesus a um publicano que era odiado por todos. Nós vemos também Zaqueu. Jesus foi comer na casa de Zaqueu. E isso foi um escândalo, né? Os religiosos diziam, isso é uma coisa absurda, comer na casa de publicano. Jesus disse, não necessitam de médico os sãos, né? Necessitam de médico os doentes. Então Zaqueu reconheceu que ele era um doente, que ele era um pecador e precisava se arrepender, precisava se aproximar de Deus. E ele tomou essa atitude, amando mais a Deus do que o dinheiro. Demonstrou isso dizendo que ia devolver aquilo que havia roubado. Subtópico 3, a oração. Os judeus da cidade de Jerusalém tinham o costume de fazer orações nas horas costumeiras, 9 da manhã e 15 da tarde. Entretanto, mesmo fora dos horários regulares, havia pessoas orando no templo. Lucas 2,37 fala sobre isso, Atos 22,17. Um fariseu e um publicano subiram ao templo com o fim de orar à mesma hora.
Como já foi dito, nos aspectos religioso e moral, reinava no judaísmo daquela época uma grande distância entre essas duas classes do povo. O fariseu, como vimos, era tido como um homem que cumpria a lei com rigor exemplar. O outro, publicano, era considerado uma pessoa que vivia em grandes pecados e vícios, sendo mesmo equiparado aos gentios. Essas duas figuras estão orando juntas à mesma hora no templo. É o que informa a parábola. Então existe aí um grande contraste, né? São duas pessoas que vão à oração, foi uma coisa boa, todos os dois tomam atitude de ir ao templo orar, mas a atitude de cada um é completamente diferente, né? Um do outro aí, muito diferente, embora tenham ido à mesma hora de fazer a mesma coisa, a oração no templo. Então os judeus oravam, geralmente esses horários, 2 horários, 9 horas da manhã, 15 horas da tarde. Nós temos um exemplo melhor, né, que é o exemplo de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, provavelmente 1 hora de cada vez. Interessante, né? Nós passamos aí um período de oração, buscando a Deus, em comunhão com Deus, e Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto, e ele te recompensará publicamente. Então, o ensino de Jesus para nós, a oração, e nós devemos todos orarmos. Agora, sempre lembrando, diante de Deus, nós oramos sempre, pedindo a Deus misericórdia, né? Pedindo que o seu amor se manifeste na nossa vida, que nós possamos ser instrumentos para abençoar os outros. Sempre assim. Então nós precisamos orar mais pelos outros e menos por nós mesmos. Precisamos mais ir a Deus em favor dos outros. Então, nossa oração de petição, né, que é para nós mesmos, deve ser bem pouquinha. Nós estamos sempre pensando nos outros. Quando nós pedimos muito pelos outros, Deus cuida de nós. Não foi assim com Jó? Quando Jó orava pelos seus amigos, é que ele foi abençoado, né? Então lembre-se disso. Gaste mais tempo orando pelos outros. E Deus vai lhe dizer assim: olha, cuide dos meus, que eu cuido dos seus. Vamos ao tópico 2, então, a hipocrisia do fariseu. Subtópico 1, a postura do fariseu no momento da oração. Subtópico 2, uma oração comum. Subtópico 3, a oração arrogante. Subtópico 1, a postura do fariseu no momento da oração. Inicialmente, a parábola contada por Jesus se detém no fariseu com o objetivo de dizer como este formulava sua oração. De acordo com uma das interpretações, o fariseu postou-se em local isolado e ali orou. Lucas 18:11. O texto enfatiza a posição distinta, separada do fariseu. Ele postou-se de maneira que chamava a atenção e atraía sobre si todos os olhares dos presentes. Mateus 6:5. Ele ora como todos os devotos judeus, de pé, com os braços erguidos e a cabeça levantada. Ele agradece a Deus. Esta é a forma clássica da oração bíblica judaica, o louvor e o agradecimento a Deus. O fariseu, antes de tudo, agradece a Deus por estar isento dos vícios dos outros homens, e em seguida, porque é rico em obras meritórias. Era costume normal, então, na oração de pé, só que ele escolhe um local de destaque, onde as outras pessoas vão vê-lo orando, onde as outras pessoas vão aí ver que ele está fazendo a sua obrigação. Então ele quer aparecer diante dos homens como alguém que ora. Então nós vamos ver que no seu pensamento, porque ele não fala nada na oração, parece que ele tinha até medo de alguém ouvir a oração dele, né? Então ele não fala, ele só pensa, e ele vai se auto-justificar. Ele vai dizer que merece, então, uma satisfação de Deus, uma resposta positiva de Deus. Então ele se auto-justifica dizendo que não participa dos mesmos pecados que os outros homens, e ele também mostra que ele é rico em obras. Então ele está tentando se justificar diante de Deus, merecer, então, o favor de Deus. Veja que é uma situação que acontece muito hoje na igreja. Pessoas que oram
por orar mesmo, né? Vão para oração na igreja, ou oram lá no culto, ou vão até na casa das pessoas, mas fazem aquela oração sem nenhuma fé, sem nem acreditar, sem nem prestar atenção no que estão falando, né? Você pode ver, por exemplo, alguém no final do culto dizer: Deus, despede-nos em paz. Como despedir em paz? Nós somos o mesmo Espírito com Deus. Não tem jeito de despedir de Deus. Não tem jeito de Deus falar: tchau, então vocês vão, eu vou ficar aqui na igreja e vocês vão embora. Despede-nos em paz, né? Tem umas orações que são absurdas. E as pessoas fazem muito essas orações. Então, as orações sem pé e sem cabeça, né? Paulo ensina para nós sobre isso, né? Ele diz que nós não sabemos orar como convém. Melhor é confiar ao Espírito Santo, né, a nossa oração, que assim ele vai fazer uma oração perfeita, vai consertar os erros da nossa oração. Vamos ver o subtópico 2, uma oração comum. Tudo indica que o tipo de oração que encontramos no texto, apesar de transparecer arrogante, não era completamente desconhecido, pois há relatos na literatura rabínica do judaísmo de que tal comportamento era comum. Alguns autores mostram exemplos de orações cujo teor é similar ao fariseu da parábola, e isso, porém, não justifica a atitude e nem a torna aceitável. Então, era uma oração feita pela maioria das pessoas, principalmente os líderes. Parece assim uma coisa já decorada, aquela coisa de sempre. Então, eles faziam essa oração. Eles estavam no templo e ali eles tinham um dever e a obrigação de estarem ali naqueles 2 horários de oração. Seria como aquela pessoa que tem um cargo de liderança da igreja, aí está tendo uma oração na igreja, e ele fala: eu tenho que estar lá também, porque eu sou uma autoridade, né? Eu sou um líder na igreja de algum grupo, né? Então ele tem que estar lá na oração. Então ele não foi realmente para orar, não foi realmente para prestar um culto a Deus. Ele foi por uma obrigação e para representar um papel de um líder. Então, isso acontece muito na igreja hoje. É uma oração que não vale de nada, é só tempo perdido. Essa era o caso, então, desse fariseu. Ele foi ali para cumprir tabela, foi para mostrar-se diante dos outros que era um homem de oração, mas nem abriu sua boca, nem fez oração, na verdade, só pensou. Isso não é orar. Subtópico 3, a oração arrogante. O fariseu diz a respeito de si mesmo o que era rigorosamente verdadeiro, mas o que o motivava a orar era completamente errado. Não existe nenhuma consciência do pecado, nem da necessidade, nem da humilde dependência de Deus. O fariseu quase que comete a loucura de parabenizar a Deus por ter um servo tão excelente como ele. Depois de suas primeiras palavras, não se lembra mais de Deus, mas apenas de si mesmo. O centro de sua oração é o que ele faz. A oração do fariseu inicialmente mostra quem ele é. Em seguida, ele passa a destacar as obras excedentes, ou seja, a mais que ele realiza. Excedia o jejum prescrito na lei, o dia da expiação, acrescentando a prática anual, Levítico 16, 29, 31, 23, 27, mais 2 jejuns semanais. Excedia o dízimo normatizado pela lei, Levítico 27, 30, 32, números 18, 21 e 24. Chegando a separar o dízimo dos temperos ou condimentos, Mateus 23, 23. Ele realmente agradece por ser quem é, mas não contente com isso, agradece também pelo que supostamente faz para Deus. Bom, nós não temos certeza aí se o fariseu estava falando com Deus o que ele realmente era. Mas pode ser que sim, mas pode ser também que ele estava dizendo para Deus o que ele achava que ele era, né? Que ele praticava. Não sabemos se ele era um dizimista correto, né? Não sabemos se ele aí fazia um jejum que é realmente jejum. Tem muita gente que jejua, mas não é nem jejum, né? Alguns aí tomam café de manhã e diz que está jejuando, ficando até na hora do almoço sem comer, né? As coisas assim meio esquisitas que a gente vê, né?
Outros dizem que estão jejuando, mas aí estão, durante o jejum, estão contando piada, assistindo novela, futebol, né? Tem nada a ver com jejum. Tempo de jejum é tempo para orar, para estudar a Bíblia, né? Para aí receber uma revelação do Espírito Santo sobre a palavra de Deus, né? Para estar em comunhão com Deus. Jejum é para isso, né? Então tem gente aí que o jejum dele é totalmente fora, né, de qualquer propósito verdadeiro com Deus. É apenas uma religiosidade. Jejua para dizer que jejua. Aí não tem nada a ver. Então o jejum deve ser praticado por todo crente, principalmente a liderança e principalmente aqueles que expulsam demônios, né? Ou que tem algum dom do Espírito Santo. Então ele estará mais apto a exercer a sua função, né? A sua autoridade dada por Jesus, e sempre usando o nome de Jesus, para ministrar às pessoas. É importante. Para dirigir um culto, por exemplo, é importante estar em jejum. No dia da ceia, o povo deveria estar em jejum. Então o jejum é muito importante na igreja. E a Bíblia ensina sobre jejum. Mas nunca jejuar com o propósito de merecer alguma coisa de Deus ou ser melhor do que os outros. O jejum é obrigação de todo crente. Ninguém é melhor do que o outro porque jejua. E aí vai a mesma coisa, a oferta, né, o dízimo. Tudo que ele tentou se auto-justificar não passava de obrigação. E as justiças, voltamos a falar sempre, a justiça dos homens são como trapos de imundícia diante de Deus. Então ninguém merece nada. Deus dá pelo seu favor, né, sua graça, sua misericórdia, seu amor para conosco, e ele concede a nós as suas bênçãos. Então aqui o fariseu, além dele apresentar aí uma exigência diante de Deus, uma resposta de Deus, ele fala mais a respeito de si próprio do que a respeito de Deus ou de alguém, que ele poderia estar intercedendo por alguém, né? Poderia estar orando pelo povo, mas não, ele estava ali para se apresentar diante de Deus como alguém quase que perfeito, né? Parece que estava se colocando aí numa perfeição igual a Deus. Vamos ao tópico 3, então, a sinceridade do publicano. Subtópico 1, a oração do publicano. Subtópico 2, sinceridade e arrependimento. Subtópico 3, a oração aceita. Subtópico 1, a oração do publicano. O cobrador de impostos parece não estar à vontade no local de culto. Ele não está apto nem mesmo para assumir o comportamento normal de quem ora. Bate no peito como aquele que está numa situação de desespero. Suplica com a fórmula do pecador que não sabe fazer o elenco de seus pecados. Salmos 51:3. É a oração do pobre que confia totalmente em Deus. Com profunda dor ele exclama: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Nessa breve, porém sincera e humilde oração, a ênfase recai sobre a palavra pecador. Então veja que o publicano, ele faz uma coisa dificílima. Ele vai falar, ele vai se reconhecer pecador. Quando todos olhavam para ele e via que ele era um publicano, que era um pecador, ele tem a coragem, a humildade de chegar e falar perto das pessoas que ele realmente era um pecador. Então ele está agora reconhecendo diante de Deus e diante das pessoas que ele é um pecador. Isso é uma posição de muita humildade. Nós temos hoje um problema sério na igreja, porque principalmente as pessoas que estão em cargos de liderança se acham perfeitos e não admitem de maneira alguma diante do povo aceitarem que são pecadores, que erram, né? Não se humilham de jeito nenhum. Então todos pensam que aquela pessoa não comete nenhum tipo de erro, né? Não faz nada de errado, não pensa nada de errado, não deseja nada de errado. Então nós somos, todos nós, imperfeitos. Então ele se comporta como alguém que nem sabe o que vai falar com Deus, porque ele se autoanalisa como um pecador sem nenhum tipo de merecimento de nada de Deus.
Então ele está em busca da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. E Deus se agrada de uma pessoa assim. Para receber a graça de Deus, primeiro tem que haver o quê? Reconhecimento de pecado e pedido de perdão. Subtópico aí 2, sinceridade e arrependimento. Além de golpear o próprio peito, o publicano nem conseguia levantar os olhos. O termo grego utilizado é uma expressão forte e definida para uma contrição dolorosa e arrependida, tal como aparece em Lucas 23, 48. O publicano sequer consegue formular muitas palavras. Nem mesmo fazendo promessas ele conseguiria obter quaisquer direitos. Ele tem consciência de sua condição, por isso prostra-se em sinal de sinceridade e arrependimento. A sua condição o permite apenas render-se inteiramente às mãos de Deus. É possível notar pelas palavras do fariseu que todos os seres humanos eram pecadores e apenas ele era justo. De forma contrária na confissão do publicano, porém, todos eram justos, somente ele era o pecador. Nisso também vemos a comparação entre ambos. Na verdade, estamos diante de uma oração que saía das profundezas de um coração completamente dilacerado pela dor. A sinceridade daquele homem, seu arrependimento, aí dá para perceber claramente na sua oração. Ele não consegue nem falar palavras, né, de oração bonita, ou bem pensada, bem analisada, bem estruturada, nada disso. Ele está falando com o seu coração, com o seu desejo realmente de que Deus o abençoe, que Deus o perdoe, que ele se reconhece pecador, e ele está orando, está falando, né? Ele está numa oração angustiosa. Ele olha para dentro de si mesmo, ele analisa-se a si mesmo, né? Então ele se julga a si mesmo e ele condena-se a si mesmo. Ele sabe que merece a condenação. Então ele diz: tenha misericórdia de mim, pecador. Ele reconhece que é um pecador. Enquanto o fariseu dizia que só ele era santo e todo mundo pecador, esse aqui é o contrário. Ele diz que todo mundo é santo e só ele que é o pecador. E ele se coloca como pecador, como o pior, né, dos pecadores, né? Paulo fala sobre isso também, né? Paulo se reconhece como o menor dentre todos, mais pecador dentre todos. Então é uma maneira de demonstrar a humildade diante de Deus, é reconhecer-se o menor, né, mais pecador diante de Deus. Então a oração feita diante de Deus tem que haver essa sinceridade, falar a verdade sempre e ter uma autoanálise e saber que existe uma condenação para o nosso pecado. Então nós vamos pedir misericórdia a Deus, pedimos o amor de Deus, pedimos a graça de Deus sobre nós. Subtópico 3, a oração aceita. As pessoas que ouvem atentamente a narração de Jesus talvez tivessem esboçado sinais de aprovação, inclinando-se para a atitude do fariseu. Porém, num dado momento, o mestre desconcerta todos os ouvintes com uma conclusão inesperada. O publicano, que era odiado por todos, isto é, o pecador, recebe o dom de Deus, a justiça, ou seja, o perdão e a misericórdia divina. Já o fariseu, que ostentava a justiça perante Deus como conquista pessoal, não obteve o mesmo favor. O publicano recebeu o favor divino como um dom misericordioso de Deus. Esta é a verdadeira justiça, posto ser proveniente de Deus. Romanos 1,17. Assim, a oração aceita é a do publicano. Ela vem permeada de sinceridade e arrependimento diante de Deus. Por isso ele voltou para casa justificado, ou seja, perdoado e inocentado dos seus pecados. O princípio por trás de toda a parábola está muito claro. Aquele que se exalta será humilhado. Ninguém possui algo de que possa se orgulhar diante de Deus. Quem se humilha será exaltado. Lucas 14:11. O pecador arrependido que humildemente busca a misericórdia de Deus certamente a encontrará. Então imagine ali muita gente ouvindo Jesus falar essa palavra. Então, quando ele coloca esses dois homens orando perto um do outro no templo à mesma hora, e ele mostra as duas orações, a maioria, como já estava acostumada com a religião judaica, a maneira de ensinar deles, estavam pensando assim: quem vai sair justificado para casa é o fariseu, que é uma pessoa correta,
segue a lei, né? E é uma pessoa que defende os princípios, né, da palavra de Deus. Então, eles estavam torcendo ali para o fariseu, dizia, o fariseu é que é a perfeição. Esse é que Deus vai ouvir e vai perdoar. Mas Jesus surpreende a todos e disse, não, este é que é condenado. Porque ele não está pedindo misericórdia, não está pedindo perdão, ele está se exaltando a si mesmo. Ele foi agradecer a Deus porque ele era melhor do que todos. Então, são não precisa de médico. Perfeito não precisa de salvação. Quem não reconhecesse pecador, não precisa de Jesus. Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Então não tinha jeito de ele receber a graça de Deus, misericórdia de Deus, perdão de Deus, porque ele já se julgava perfeito. E isso é um problema sério para o Evangelho. A gente prega para pessoas assim muito religiosas e é complicado para essa pessoa aceitar Jesus por causa disso, porque ele já se considera santo, salvo, perdoado. Ele diz, Deus sabe o que vai fazer comigo, eu dou esmola, eu ajudo as pessoas, eu visito preso, doente, eu sou gente boa demais, não bebo, não fumo. Esta pessoa, é dificílimo ganhar essa pessoa para Jesus, porque ela se auto-justifica, não se reconhece pecadora. E aí, quem não se reconhece pecador, como é que vai aceitar Jesus, que veio levar os nossos pecados sobre ele? Então é preciso, primeira coisa, que a pessoa se reconheça pecador, merecedor de ser condenado, para que ele busque o Salvador, que é Jesus. Esse é o papel da lei, é mostrar, revelar o pecado, para que a pessoa se sinta condenada e ela busque o Salvador. Então Jesus é apresentado e essa pessoa é salva. Veja só, é o que aconteceu então com o publicano. Ele se reconheceu como pecador, se julgou, se condenou, viu que não tinha jeito para ele, então ele pediu misericórdia a Deus, pediu a graça de Deus. A graça de Deus é Jesus morrendo por nós, levando sobre ele os nossos pecados, enfermidades, doenças, maldições, né? Tudo de ruim nosso. Essa é a graça de Deus apresentada a nós. Então, quando nós nos reconhecemos pecadores, não merecedores da salvação, pelo contrário, merecedores da condenação, aí que Deus entra com a sua graça, né? Com a sua misericórdia, com o seu amor, e nós somos então justificados por causa do que Jesus fez em nosso lugar. Ele levou os nossos pecados sobre ele. Então quem se humilha diante de Deus é exaltado por Deus, mas quem se exalta diante de Deus é humilhado por Deus. Esse é o princípio aqui básico. Vamos então à conclusão, que diz, na parábola que aprendemos na lição de hoje, o fariseu representa aquele tipo de pessoa que ora bastante, mas não tem uma atitude sincera. O publicano, apesar da classe a que pertence, no momento da oração representa aquele tipo de pessoa que, com sinceridade e arrependimento, se prostra diante do Pai e por isso encontra favor. Será que o nosso coração naturalmente não é sempre semelhante ao do fariseu? Vê severamente os pecados de outras pessoas, mas esquece dos próprios. O fariseu deixou o templo da mesma maneira que entrou nele. Devemos orar como publicanos, pois todos somos pecadores. Devemos orar com sinceridade e arrependimento diante de Deus. Quem se humilhando curva-se até o pó, será amorosamente conduzido ao coração do Pai. Salmo 51, 17. Então aqui existe, né, aquele tipo de pessoa que ele pode, até que hoje é muito difícil isso, né? Ele pode ser uma pessoa que ora muito. Isso praticamente não existe mais, né? No Brasil hoje, para encontrar alguém aí, mesmo entre os pastores, os líderes, que ora mais de 1 hora por dia, é praticamente impossível de achar. O coreano chega no Brasil e se escandaliza, fala que a gente nem sabe o que é oração. Mas como o ensino aqui diz assim, olha só, então a pessoa pode até orar muito, mas diante de Deus, ele se apresenta como perfeito. Olha só, fala mais das suas qualidades, dos seus feitos, das suas obras, do que dos seus defeitos, né? Não estaria orando em favor dos outros,
muitas vezes exige até coisa de Deus em seu favor. Olha só, existe esse tipo de gente muito hoje. Então a oração diante de Deus deve ser uma oração que ela deve ter vários itens, né? Lá a Bíblia ensina em Efésios, né? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo. Devemos orar o máximo possível em Espírito, orar em línguas, né? A melhor oração é a mais perfeita que existe. Então você não estará falando de si mesmo, você estará orando em línguas, e o Espírito Santo estará trazendo uma oração perfeita, buscando, né, dentro da perfeição de Deus, o que Deus quer na nossa vida, como Ele quer nos usar. Nós seremos edificados e orientados pelo Espírito Santo onde ir, o que fazer, dando também revelação da palavra de Deus a nós. Olha só, essa é a oração melhor que existe. E, claro, nós vamos orar também em português e em línguas. A oração nossa em português, nós devemos sempre orar. Olha, primeira oração, arrependimento, né? Devemos orar também uma oração de agradecimento. Devemos orar a oração de louvor, a oração de adoração, a oração de petição. Sempre temos que pedir alguma coisa para nós também. Temos também a oração para pedir pelos outros, a intercessão. Temos a consagração, que é a entrega nossa, nossa família, tudo que nós temos a Deus. Temos a oração de transferência, transferindo aí nossas ansiedades, preocupações, né? Lançando sobre Deus, transferindo para Deus. E tem muito tipo de oração. Agora, a oração que nós não podemos fazer é ficar nos apresentando diante de Deus. Isso é um absurdo. Por quê? Por mais que nós façamos, estamos apenas fazendo o quê? A nossa obrigação. Não é nada mais do que isso. Então nós vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade de fazer isso. Ore agora, entregue a vida para o Senhor. Nós estamos gravando aqui na casa da minha filha, em Jundiaí, São Paulo. Estaremos aí esta semana, no final de semana, pregando em Osasco, no sábado e no domingo. E dia 13 estaremos viajando para os Estados Unidos. E no final de dezembro nós estaremos novamente em São Paulo, estaremos na cidade de Sudmenuti. E estaremos ali 3 dias, né? No final do ano, na virada do ano ali, dia 29, 30, 31. Esses 3 dias nós estaremos pregando ali. Aí nós vamos trazer para você aí os dias, os horários, para você ver direitinho. Mas vamos orar agora. Você peça perdão a Deus. Você que está orando de maneira errada, né, também, peça perdão a Deus e comece a orar agora de maneira correta. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essas vidas. Ó Deus, salva agora, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo. Vem com o Senhor com a tua misericórdia, com o teu amor, com o teu Espírito Santo. Faz-os se tornarem agora filhos teus, Senhor. Abençoa poderosamente. Vem perdoando todos os seus pecados. Vem trazendo misericórdia, vem trazendo a tua graça sobre eles. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o teu povo. Ajuda cada um de nós, todos nós, aprendemos a orar de maneira que agrade ao Senhor e que venha sobre nós sempre a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, cada dia abunde mais a sua presença em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos teus para fazermos uma grande obra para ti, trazendo as pessoas para serem salvas, curadas, libertadas, batizadas no Espírito Santo, que possam as vidas serem transformadas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos passar para você então a nossa agenda, as próximas que estão marcadas aí. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, convide-nos, estaremos aí. Nós estivemos agora esse fim de semana aqui em Barueri. Estivemos pregando a palavra do Senhor. Jesus curou mais ou menos umas 50 pessoas, foram 14 pessoas ali salvas e algumas libertas. E estivemos ali ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Agradecemos ali a irmã Rosimeire que nos convidou. Deus abençoe ali o pastor, os obreiros, todos que estiveram envolvidos nessa festa. Agradecemos o irmão Marcelo que foi nos buscar, nos deixar. Deus abençoe. Vamos então
ver a nossa agenda, onde nós estaremos esses próximos dias. Então, neste fim de semana, nós estaremos aí em Osasco. Dia 10 estaremos numa igreja, dia 11 na outra igreja. Veja aí direitinho o folder e esteja lá conosco. Dias 16, 17 e 18 do 11 nós estaremos nas Ilhas Martha's Vineyard, lá nos Estados Unidos, uma festa de jovens, e lá vai ser o 13º Congresso de Mocidade, Voz Pentecostal, Jovens Buscando Santidade. Lá o pastor presidente é o pastor Darcy Silva Pérez, lá em Avenida Pacific 60, Oak Bluffs, Massachusetts. Então esteja lá conosco, quem é dos Estados Unidos e está nos assistindo. Também nós estaremos em Boston, mas não temos ainda o endereço onde nós estaremos. Depois nós estaremos aí na cidade de Sudmenut, que é na virada do ano, dias 29, 30 e 31 de dezembro. Esteja aí conosco, participe, vai ser uma grande festa, vai ter muito batismo no Espírito Santo, libertação, curas e a palavra de Deus sendo ministrada. Esteja aí conosco.